Bom, Fernando, agora o nosso telespectador está esclarecido, pode comprar um telefone acima de R$ 2.000 ou um telefone de R$ 300. Nessa linha de telefones aí, você mostrou alguns telefones caros, né? Sim. E algumas preferências e tudo mais. O que o consumidor pode, quando ele for fazer uma compra de um telefone mais caro, o que ele deve levar em conta? Primeira coisa, por quanto tempo ele deseja ficar com esse aparelho? Visto que é um telefone mais caro, o tempo de vida com o aparelho, com o único usuário, tende a ser maior. Então ele precisa entender o seguinte: por quanto tempo eu vou ficar com esse aparelho e por quanto tempo, quantas atualizações esse aparelho vai conseguir suportar. Essa é a grande diferença e que acaba pesando bastante na decisão de compra do usuário. A gente viu ali o Samsung, o S5, que ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior. Então faz com que o usuário consiga utilizar o mesmo aparelho ainda por um longo período. Diferente um pouco do iPhone, que a cada nova versão do aparelho, né, que a Apple lança, ela acaba tendo aí 2 atualizações pelo menos de software no ano e acaba deixando o seu aparelho um pouquinho mais lento, dando uma performance um pouquinho mais reduzida. Isso acaba impactando bastante. Outro ponto bem importante para o usuário vai ser o tipo de utilização. O iPhone ele tem uma utilização, você consegue fazer 10 horas de conversação, a duração de bateria. Diferente do Galaxy, que você consegue aí pelo menos 21 horas de conversação. Isso faz com que o usuário tenha que carregar constantemente o seu aparelho, o outro você consegue ter aí uma durabilidade durante o seu dia. Agora, nenhum desses 2 telefones top tem a câmera do primeiro telefone, né? Aquela câmera é fantástica. Isso, aquela câmera é incrível. E aquela câmera ainda não é maior. Tem um outro celular, um celular da Nokia, que ele tem aí 41 megapixels. Realmente para quem trabalha com fotografia, quem gosta de trabalhar com imagem, aí você tem um aparelho um top de linha da Nokia. Então todas as marcas, todos os fabricantes têm o seu aparelho top de linha. Claro, vai depender da forma como o usuário vai utilizar. Se vai ser mais para o trabalho, se vai utilizar muito mais com relação ao uso de imagem e qual o tempo de vida que você quer dar o aparelho com você mesmo. Bom, todos os telefones que nós mostramos, praticamente todos têm máquina fotográfica, né? Você tira a sua foto, depois você baixa a foto e tudo mais, apaga a foto. Mas agora aí, algumas semanas atrás, andou surgindo uma história de que telefones que as pessoas venderam, as fotos foram recuperadas por um programa especial. Que cuidados você deve ter? Como é que você consegue apagar uma foto de um celular, Fernanda? O celular, Erivelto, funciona da mesma maneira que funciona o computador. A partir do momento que você registra um arquivo e registra uma informação no computador ou no celular, essa informação foi gravada no seu disco. Então, por mais que você delete, o que vai acontecer? Você deletou essa imagem, essa informação, esse arquivo. Passar do tempo, você vai gravar uma outra informação em cima. Alguns sistemas, eles conseguem recuperar essas informações, que mesmo deletadas, conseguem recuperar algumas informações. Neste caso, se eu não me engano, foram 20 aparelhos usados comprados, onde conseguiram resgatar mais de 40 mil fotos. Essas fotos, quais eram essas fotos? Desde o rolo de câmera, fotos que foram enviadas por troca de mensagens por e-mail, são fotos que o usuário tirou, formatou a máquina, enfim, formatou o seu celular e ainda assim é possível recuperar. Essa é válida para qualquer aparelho, para qualquer computador. E o celular não é diferente. Tem que queimar o celular? Não, olha, primeira coisa, tem alguns sistemas de configuração que você consegue ativar, de criptografias. Isso é um pouco mais complexo para o usuário. Travar o celular de modo que com sistemas que façam criptografia de dados. O que facilita para o usuário e acaba sendo mais comum, ou seja, qualquer usuário tem uma facilidade maior, é o seguinte: o arquivo, documentos, fotos, ao invés de você gravar no rolo de câmera, de preferência guarde aí em um cartão de memória. Alguns aparelhos você tem o suporte para cartões micro SD, armazenamento realmente. Então, quando você vende, quando você faz alguma troca de aparelho, você retira esse cartão de memória que é seu e aí você tem uma segurança maior. Mas uma vez que você usa o celular, você está suscetível a esse tipo de ação, visto que o celular, a maioria dos arquivos não são criptografados, permite a entrada de outros sistemas para realmente recuperar essas informações. Tem um lado ruim, porque aí você se expõe, tem uma vulnerabilidade muito grande, mas é o que infelizmente a gente está suscetível, porque a tecnologia é justamente isso. Pense no seguinte: se você perder uma foto, perder algum arquivo, é possível recuperar em alguns casos essa informação.
Tá certo, Fernando. Obrigado pela sua participação. E você já sabe, para rever a entrevista com a Fernanda Musardi, é só entrar em nossa página na internet, no ricmais.com.br. Lá estão, inclusive, as 3 reportagens que nós mostramos sobre os telefones e essas outras dicas que ela deu hoje sobre fotografia no celular. O melhor mesmo é guardar o telefone em casa, como eu faço.